Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma vez o nosso culto de adoração ao nosso Deus, para que o nome dele seja exaltado, glorificado por sua igreja, por seus filhos, por todos aqueles a quem ele comprou na cruz do Calvário com seu precioso sangue. Amém, amados? Vamos orar neste momento, para que o seu Santo Espírito possa abençoar nossas vidas. Amém? Deus querido e Deus amado, a ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração, meu Pai, nos céus e na terra. Estamos reunidos em teu nome, pois não há outro Deus além de ti, Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para te adorar, te glorificar e te exaltar, meu Pai, na beleza da tua santidade, pois tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor, meu Pai. Por isso, como filhos, como servos, como igreja, nós pedimos, meu Pai, que o teu Santo Espírito possa se fazer presente em nosso meio, neste culto de adoração a ti, Senhor Jesus. Que o teu Santo Espírito possa ser glorificado, meu Pai, através das nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, Senhor Jesus, possa trazer libertação nesta noite. Que o teu Santo Espírito possa trazer, meu Pai, salvação nesta noite. Que o teu Santo Espírito, Senhor Jesus, possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que possamos ouvir a tua voz, meu Pai. E essa voz possa ser ouvida por tuas ovelhas. E essa voz, meu Pai, possa trazer mudança em nosso interior. Possa trazer santificação sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, que o teu poder possa ter liberdade de agir em nosso meio, meu Pai, curando nossas feridas, curando, Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de ti, curando, meu Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos afasta de ti, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, que o teu nome, Senhor Jesus, que está acima de todo nome, possa ser o único nome, meu Pai, a ser adorado nesta noite. Possa ser o único nome, Senhor Jesus, a ser glorificado nesta noite, meu Pai. E o Senhor, meu Pai, possa se fazer presente em nossos corações, meu Pai. Só possa visitar cada alma nesta noite, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas que cultuam o teu nome, meu Pai, em verdade e em sinceridade, meu Pai. O Senhor possa, meu Pai, trazer salvação sobre todos aqueles que não te conhecem ainda, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que não ouviram falar do teu nome, sobre todos aqueles, Senhor Jesus, que ainda hão de te conhecer, meu Pai. Teu Santo Espírito possa ir na frente, libertando. Seu Santo Espírito possa ir na frente, meu Pai, abençoando essas vidas, Senhor Jesus, preparando os corações, preparando a mente, as almas, meu Pai. Só possa abençoar os missionários, Senhor Jesus, que estão no campo, levando o teu evangelho, levando a tua salvação, a palavra das boas novas, Senhor Jesus, a cada alma, a cada vida, aos que estão longe, aos que estão perto, meu Pai. Se eu possa protegê-los, guardá-los de todo o mal. Se eu possa afastar toda a perseguição, meu Pai. Toda a morte, toda a doença, toda a angústia, toda a depressão, toda a aflição, toda a solidão, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Se eu possa alimentar o espírito e a alma dos teus missionários, Senhor Jesus. Se eu possa trazer, meu Pai, esperança nos corações. Se eu possa acrescentar fé, meu Pai, na tua igreja. Ó Pai querido e Pai amado, eu te peço que possa visitar aqueles que estão enfermos, meu Pai. Aqueles que estão nos hospitais. Aqueles que estão doentes em suas casas, Senhor Jesus. Se eu possa visitar cada alma com a tua cura, com o teu amor, com a tua vontade sendo estabelecida sobre cada vida, Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, que possamos realmente como igrejas, meu Pai, mesmo neste momento de afastamento, continuarmos firmes em Ti, Senhor Jesus, na Tua palavra, no Teu Evangelho, glorificando o Teu Santo Espírito, meu Pai, que habita em nosso ser, para que este Evangelho, meu Pai, mesmo que estejamos em nossas casas, ele não venha, meu Pai, estar preso conosco, Senhor Jesus, mas ele venha estar livre, meu Pai, salvando vidas, salvando almas, Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, abençoe, meu Pai, a Tua igreja, abençoe cada um, meu Pai, que está trabalhando para que nós possamos continuar ouvindo a Tua voz, meu Pai, mesmo através da tecnologia, mesmo que não possamos estar juntos. Abençoe cada vida, meu Pai, que trabalhe, que continua trabalhando,
para que a tua palavra não venha parar de ser propagada, não venha parar, meu Pai, não venha parar de evangelizar, não venha parar, meu Pai, de salvar almas, Senhor, Deus querido e Deus amado. Abençoe, meu Pai, essas vidas, Senhor Jesus. Prospera os seus caminhos, prospera a obra de suas mãos, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Abençoe cada irmão, Senhor Jesus, cada obreiro, cada pastor, cada evangelista, cada missionário, cada ministério, meu Pai, das nossas igrejas. Que eu possa se fazer presente, meu Pai, nos capacitando, Senhor Jesus, nos transformando conforme a imagem e semelhança do seu amado Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa transformar o nosso interior, meu Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor possa transformar, Senhor Jesus, nossos pensamentos. Que o Senhor possa transformar, meu Pai, os nossos sentimentos, para que eles estejam debaixo do teu amor, para que eles estejam debaixo da tua graça, da tua misericórdia e da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço uma vez mais que a tua presença possa ser sentida sobre a tua igreja, que a tua presença possa ser sobre a tua igreja, meu Pai, e o teu Santo Espírito, meu Pai, possa ter liberdade, meu Pai, de agir em nosso meio, conforme a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, te clamamos, e eu te peço abençoe, meu Pai, tudo que será feito no culto desta noite, meu Pai. Peço que o Senhor possa se fazer presente nas orações, no momento missionário, meu Pai, que possamos realmente cada dia mais estarmos, meu Pai, orando sobre os missionários, orando, meu Pai, sobre o trabalho missionário, sobre todas as igrejas que auxiliam, meu Pai, missões, todas as igrejas, meu Pai, que oram por missões, e todas as igrejas, Senhor Jesus, que enviam missionários, meu Pai. Peço que o Senhor esteja presente, meu Pai, sobre cada pedido da tua igreja, conforme a tua vontade, e que o Senhor possa, meu Pai, falar sobre a tua igreja, falar para a tua igreja, meu Pai, o teu querer e a tua vontade, seja ela como for, meu Pai. Pois ela, Senhor Jesus, é o refrigério para a nossa alma, pois ela é que traz vida ao nosso ser, pois ela é que traz, meu Pai, a tua existência em nosso interior, meu Pai, nos dando a certeza de que o Senhor é sobre a tua igreja, meu Pai, e o Senhor vela sobre a sua igreja, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Leitura do livro de Ageu, capítulo 1, do 1 ao 15. No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pense bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pense bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país.
Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: Eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Paz, Senhor, Igreja. Agora vamos estar passando para o momento missionário do culto e o país que estarei falando hoje é o Tajiquistão. O Tajiquistão é um país asiático pequeno que se situa bem no meio entre a China e o Oriente Médio, um país com uma república presidencialista, igual ao Brasil, com a religião predominante sendo o islamismo. O país tem uma população de aproximadamente 9 milhões de habitantes, enquanto que a população cristã é de 70 mil habitantes. O Tajiquistão está em 31º lugar na lista mundial de perseguição de 2020. Na de 2019, o país ocupava o 29º lugar. Apesar de ter caído na posição, a situação não muda muito para os cristãos no país. O governo exerce forte pressão sobre todos os grupos diferentes no país, reforçando as leis existentes e aplicando-as estritamente. Cristãos ex-muçulmanos nativos carregam o peso da perseguição tanto nas mãos do Estado como da família, amigos e comunidades. Igrejas russas ortodoxas enfrentam menos problemas por parte do governo, por não se aproximarem da população tajique. A Lei da Juventude, em particular, colocou os cristãos e outras minorias religiosas em uma indefinição legal, pois não deixa claro o que é ainda permitido. O Tajiquistão continua a depender da Rússia, tanto do ponto de vista econômico como militar. Como em outros países da Ásia Central, o governo do Tajiquistão assume cada vez mais um caráter ditatorial. Desde 2015, o regime do presidente Emomali Rahmon aumentou o nível de controle sobre o país. Toda a oposição política, sobretudo do Partido Islâmico, foi desmantelada. Isso significa que mudanças políticas são pouco prováveis de ocorrer no Tajiquistão. O presidente foi mais ou menos bem-sucedido em estabelecer uma dinastia. Devido ao alto nível de estabilidade dos dois tipos de perseguição mais importantes no Tajiquistão, a Igreja terá que preparar-se para viver sob um nível contínuo e considerável de vigilância e opressão. O cenário religioso do país. O Tajiquistão é o país da Ásia Central com maior porcentagem de muçulmanos. De acordo com as pesquisas, 97,7% da população é muçulmana, sendo 90% dos sunitas. No entanto, seria errado chamar o país como um país muçulmano. 70 anos de ateísmo durante a era soviética deixaram uma influência profunda e o governo é firmemente secular e mantém o islamismo sob controle rigoroso. A população apenas segue a cultura islâmica ao invés de ensinamentos islâmicos rigorosos. No entanto, o Tajiquistão teve experiência com alguns grupos islâmicos radicais. Centenas de tajiques se juntaram a esses grupos, além de sair para lutar pelo Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A segunda maior categoria religiosa do Tajiquistão é a não religiosa, ou seja, a ateia. Eles vivem principalmente na capital e outras grandes cidades. Esse é o resultado de 70 anos de ateísmo forçado pelo governo da União Soviética, que foi de 1917 a 1991. Os cristãos são um grupo muito pequeno. 72% deles são ortodoxos russos e 25% pertencem à comunidade cristãs não tradicionais. Como em muitos outros países da Ásia Central, o número de cristãos está diminuindo devido à imigração de russos. O aumento do número de convertidos para o cristianismo, que são cerca de 3 mil, não equilibra essa equação.
Eles experimentam grande expressão da família, dos amigos e da comunidade local para retornar à fé de seus antepassados, acreditando que um verdadeiro tajique só pode ser muçulmano. Um dos principais problemas para os cristãos perseguidos no Tajiquistão é o fato de que há pouca cooperação e muita divisão entre as várias denominações, infelizmente. E os pedidos de oração para o país são: a gente precisa orar para que os cristãos perseguidos tenham sabedoria para lidarem com a crescente pressão e permanecerem firmes na fé. E temos que também clamar para que a pressão diminua e que o país seja mais aberto ao cristianismo, dando aos nossos irmãos a liberdade de expressar a fé em Jesus Cristo. E também devemos interceder pelas igrejas domésticas existentes no país, para que sejam guardados pelo Senhor e tenham direção do alto quanto às atividades que devem desenvolver. Amém, irmãos? Então, vou pedir que, por favor, fechem os olhos e abaixem as cabeças e vamos orar por este país neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, que estamos aqui fazendo este culto. Apesar de ser nos nossos lares, estamos aqui para Te adorar e ensinar a Tua palavra, ó Deus, e também aprender mais sobre a Tua palavra. Neste momento, nós queremos colocar este país, Senhor, diante de Ti, Tajiquistão, que é um país de maioria ateia, Deus, que tem uma tradição muçulmana muito parecida com a tradição católica do Brasil, ó Deus. Neste momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa estar intervindo no governo, no presidente que está ali, Senhor, para que possa diminuir, Senhor, toda essa questão ditatorial do país, Senhor, para que não chegue a esse extremismo, Deus, para que em nome de Jesus possa ter liberdade para os cristãos, tanto os convertidos quanto os que são missionários, que estão ali pregando, Deus. Que o Senhor possa estar dando liberdade para este país. E também nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor dê força para todos os missionários que estão lá pregando sobre a Tua palavra, Senhor, para aquelas pessoas que precisam tanto do Teu amor, ó Deus. Também nós te pedimos que o Senhor dê força para os convertidos, Senhor, que estão caminhando na fé, ó Deus. São muito mais fáceis para eles se desviar do caminho no começo, ó Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, para que esteja sempre, Senhor, andando com eles, em todo momento, Deus. Em nome de Jesus, Deus, esses são os nossos pedidos, Senhor, para este país, Senhor. Que o Senhor esteja sempre do lado dos teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a todos, viu? Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar esse período de louvor agora com o louvor Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A
seja o Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se pra água eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja as mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te obedecer,
vez que eu acordar, seja o teu querer, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. O Espírito abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou o seu altar para servir. Me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou seu altar para servir. Deus abençoe os irmãos. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Graça e paz, igreja. Vamos orar para que Deus fale conosco através da exposição de sua palavra, as Escrituras Sagradas. Vamos discorrer do texto de João capítulo 20,
os versos de 11 a 13. Vamos orar? Ó Deus querido e santo, Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua palavra, diante das Escrituras, desse santo livro, a palavra de Deus. Revela-nos, Senhor, o que inspiraste ali. Dá-nos o Teu Espírito Santo, a nós que precisamos tanto de Ti, de Tua palavra, aos ouvintes. Senhor, precisamos do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Pedimos a Tua graça e a Tua paz aos nossos corações neste momento. Que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado para a glória do Teu santo e precioso nome. Amém. Nesse texto, ainda estamos discorrendo sobre a gloriosa ressurreição do Senhor Jesus. E vimos até o verso 10, falando sobre o sepulcro que foi encontrado vazio, bem como também os panos de linho arrumados ali deixados. E agora, a partir do verso 11, nós vamos falar dos 2 anjos que apareceram ali para Maria Madalena no sepulcro, né? Até o verso 13. Então o texto diz assim: Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Veremos aqui então, a partir do verso 11, novamente Maria Madalena, em sua atitude, a constância e o fervor do afeto de Maria Madalena ali pelo nosso Senhor Jesus. Pedro e João tinham ido embora. O verso 11 diz que eles voltaram para suas casas, mas Maria permaneceu ali no sepulcro. Ali o seu mestre tinha estado, naquele lugar. Ela o amava. Maria está determinada em ficar ali o quanto for necessário. Ela está oferecendo o seu precioso tempo com o propósito sincero de ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, como uma oferta. Nisso nós podemos pensar, irmãos, que onde houver um verdadeiro desejo de conhecer a Cristo, sinceramente, ali haverá uma busca constante dos meios de conhecimento, das maneiras de conhecer a Deus, buscar ao Senhor. Por isso, você, meu caro ouvinte, se você tem o desejo de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, e de repente você não tem forças, ou você não tem ânimo para isso, clame por Deus. E Ele fortalecerá a você. Ele te fortalecerá. E o Senhor trará a você meios de graça para o capacitar para tal. E então você o glorificará. O que motivou Maria ali foi o seu amor pelo Senhor. Seu coração havia sido conquistado pelo Senhor Jesus. Ela estava cativa de Deus. Nada mais importava para ela. Seu alvo era dele, por ele e para ele. Deus exige de nós, amados, que o amemos. Ao invés de sacrifício, o Senhor diz que Ele prefere obediência. Isso está registrado no livro de Oséias, no capítulo 6, o versículo 6, que diz assim: eu quero que vocês me amem
e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me fazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Para isso, precisamos ficar aos pés de Cristo, anunciando a sua morte até que ele venha, perseverando. E ali, em sua presença, nós conheceremos o Senhor e também vamos aprender o significado desta ressurreição, de Cristo ter ressuscitado. Isso é, se nós continuarmos desejando conhecer mais e mais ao Senhor, como fez aquela mulher, Maria Madalena, que permaneceu na presença do Senhor Jesus Cristo. E ali ela está na presença de Deus e ela chora, evidenciando o seu afeto pelo Mestre. Cristo havia resgatado a sua vida. Jesus trouxe luz ao coração daquela mulher. A partir do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida teve esperança. Maria era uma mulher que havia sofrido a vida inteira. E agora, há poucos, ela havia obtido o alento, Cristo, como um bálsamo para a sua vida. Ela o queria ali, ela o buscava ali, ela o desejava. Sua vida não teria mais sentido sem o Senhor Jesus. Aquela mulher criou um vínculo muito forte. E agora ela não consegue mais encontrar forças sem Cristo, sem Jesus. Ela percebe que não há outra fonte que ela possa se apoiar. Sem Cristo, o seu mundo havia desabado. E ela está ali, ela chora, à procura do Senhor Jesus. Eu e você, irmãos, que somos verdadeiros cristãos, nós somos escravos de Deus na pessoa de Cristo. Nós dependemos totalmente dessa vida. Ele é a vida, a verdadeira vida. Nós não temos para onde ir. Somente o Senhor Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Nada pode nos consolar neste mundo. Só Cristo, o nosso consolo. O mundo nos oferece alternativas. E o mundo continuará fazendo isso. Mas isso é para uma esperança falsa. Cristo é o único caminho para a felicidade. A Bíblia diz que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chore por você. Chore por seus pecados. Chore por sua desobediência. Chore por sua falta de devoção. Chore por sua falta de dedicação. Eu poderia listar aqui inúmeros motivos para você chorar. E não nos falta motivos para isso. É verdade. E então, se você chorar pelo motivo certo, serás bem-aventurado. Porque os que choram por motivos certos serão consolados por Deus, o Consolador. Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós não estamos só, amados. Cristo amou a sua igreja ao ponto de nos enviar o Espírito Santo, o outro Consolador. Portanto, chore, mas chore pela coisa certa. Talvez o choro de Maria seja pela perda de seu mestre, mas ela não perdeu. Ou porque não teria mais os afetos do Senhor Jesus Cristo. Mas ela estava equivocada. Jesus não havia abandonado-a. A morte de Cristo não era motivo de choro, e ela chorava pela morte de Cristo, pela ausência do corpo de Cristo ali naquele túmulo. A morte de Cristo nos trouxe a alegria de volta que o pecado havia roubado. Jesus morreu porque Deus é justo.
não poderíamos ser perdoados livremente sem que a justiça fosse feita. E ali ela foi feita. Jesus morreu a nossa morte. Fomos perdoados pelo Pai porque o Filho pagou nossa dívida. O Pai nos concedeu Jesus Cristo, um fiador, e nos acrescenta ainda com o Espírito Santo, que é a garantia de tudo isso. Não chores por Cristo. Não lamente por Ele. Não se aflija por Cristo. Não devemos ter dó de Deus. Deus está no controle. Ele é a autoridade. Ele é o governo, o onipotente. Nosso choro deve ser de alegria, se é que devemos chorar. Nosso pranto deve estar cheio de esperança. Afinal, Cristo ressuscitou. Não estejamos aflitos, amados, e nem ansiosos neste mundo à procura de Deus. Você quer Deus? Entre em seu próprio quarto, feche a porta, prostre-se diante dele e o adore, clame por ele. Isso nos arremete para um fato que aconteceu quando os pais terrenos do Senhor Jesus estavam procurando ele aos 12 anos. Quando os seus pais o encontram entre os doutores. Então, Cristo os repreendeu, orientando os seus pais em sua busca. Veja o que diz lá em Lucas 2:49. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Orientando os seus pais à busca assertiva. É isso que a palavra de Deus nos orientará. Nos orientará a buscar a Deus de forma assertiva. Não procure Deus nas riquezas deste mundo. Deus não é um trampolim, não é o meio pelo qual você deve chegar a algum lugar. Ele é o lugar aonde você deve chegar. Você não o encontrará no ouro que perece deste mundo. Não é em sua juventude que encontrará Deus. Não é em sua beleza que você vai encontrar Deus. Deus não é a assistência. Apesar de precisarmos dela, Ele é o assistente. Não chore por falta de assistência. Muitas vezes Deus retira o consolo por um propósito, mas chore por falta do assistente. Chore por falta de Deus em sua vida. Suas lágrimas serão preciosas se assim for. E quando você o procurar, procure-o no lugar certo. Não procure Deus neste mundo. Procure-o, Jesus Cristo em Deus, no Senhor Jesus. Então aí começa esse texto quando então Maria está chorando. E enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do túmulo. Veja o que diz o próximo verso, é o 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Um anjo estava na cabeceira e o outro anjo nos pés, onde Jesus havia sido posto. Da mesma forma que um ser celestial anuncia o nascimento do Senhor Jesus Cristo, trazendo as boas novas de grande alegria, há 33 anos atrás, aqui novamente, outros 2 seres celestiais são os mensageiros dos céus. Aqui o número é 2. Eles foram enviados ali intencionalmente, nesta grande ocasião. A Bíblia mostra que quando Jesus nasceu, uma miríade de anjos, um coral celestial que entoava, cantava, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aqui esses anjos, eles vieram para honrar o Filho de Deus e de forma solene agraciar sua ressurreição.
Veja o que diz em Hebreus capítulo 1 e verso 6. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos de Deus adoram ao Senhor Jesus Cristo. E esta era uma ocasião, mais uma ocasião dos anjos adorar o Senhor Jesus. Eles estavam ali, um à cabeceira, outro aos pés, onde havia sido posto o corpo do Senhor Jesus. Para Maria, a presença desses mensageiros de Deus ali trouxe a ela o consolo que ela tanto precisava. Aqueles anjos tinham algo de Deus para aquela mulher, e ela não sabia ainda. A notícia de que o Senhor havia ressuscitado. Ela ainda viria com os seus próprios olhos novamente o Senhor ressurreto. E para isso precisava que o seu coração fosse preparado. E ali o Senhor estava preparando o seu coração e enviou a ela 2 anjos, 2 mensageiros, que tinha também este propósito de fazer com que Maria conhecesse, na realidade, a grande alegria pelo qual ela deveria realmente glorificar o nome do Senhor. Amados, precisamos nos alegrar com essa grande notícia que Cristo ressuscitou. Essa é a nossa esperança, a garantia de nossa fé. Ela não é vã no Senhor. Por isso é que ouvimos inúmeras vezes a pregação do Evangelho anunciando essas boas novas. Cristo ressuscitou. Para isso nós precisamos prosseguir em ouvir em todo o tempo essa mensagem maravilhosa, para que o meu e o seu coração se converta e venhamos crer na vida que é Cristo Jesus. Cristo venceu a morte. Isso é importante para mim, isso deve ser importante para cada um de nós. Ele venceu. Somos seus discípulos, somos suas ovelhas. Ele é nosso pastor. Temos o Cristo ressurreto. Nada nos faltará agora. Desse caminho vem a vida eterna. Essa é a verdade do eterno. É dele. Ele obtém a vida. Ele tem o controle da vida. Ele é o autor da vida. Ele é que gera a vida. Olhemos para o texto e vamos imaginar, ou diria melhor, há uma informação aqui. O seu número. Eram 2 anjos. E eles estão ali, não é 1 e nem 3. Eram 2 anjos para dar testemunhos, porque as Escrituras nos diz que pela boca de 2 testemunhas esta palavra seria confirmada. Não é por acaso que as Escrituras citam que, inclusive, as vestes daqueles mensageiros eram brancas. Todos os detalhes aqui nós devemos atentar. Nada nas Escrituras está registrado sem propósito. Essas são as vestes dos santos, vestimentas do céu. E isso identifica a origem daqueles seres. A igreja também é citada em Apocalipse com essas vestes, vestes brancas. Isso porque já não somos mais deste mundo. Não nascemos da vontade do homem. A Bíblia diz que nós nascemos de Deus, que nós não nascemos da carne, de que nós nascemos do Espírito, de que nós não somos daqui de baixo, nascemos do alto. Portanto, temos as vestes brancas, as vestes celestiais. Poderemos participar das bodas do Cordeiro, porque estamos vestidos por Ele, de acordo com as exigências por Ele estabelecidas. É Cristo que nos veste. As vestes de núpcias
para o grande banquete daquele dia, o dia do Senhor. Já despimos-nos do velho homem. Cristo nos deu vestes de glória. A igreja de Cristo triunfará. A igreja de Cristo glorificada. Existe um termo muito usado pelos reformadores, que é o já, mas ainda não. Já quer dizer que estamos com as vestes, mas o ainda não, porque lá receberemos ela definitivamente. O já é a igreja triunfante, a igreja glorificada, que ainda não, pois ela ainda será glorificada na presença do Senhor. A igreja na presença de Sua Majestade, ela aparecerá de vestes brancas para refletir a glória do Rei dos Reis. A beleza da igreja não estará nela mesma, mas a beleza da igreja, ela estará na glória que ela vai refletir, que não é a sua glória, mas é a glória de Deus, aquela glória que é peculiar do Senhor dos Senhores. Outra coisa que podemos ver aqui, além do número dos dois anjos, observamos também a sua posição. Como aqueles anjos estão ali, sentados? Não só o número, que eram 2, eles estavam sentados, e o seu lugar. Aonde eles estão? Onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Mas por que aqueles anjos estão sentados, se não há fadiga no céu? A Bíblia diz que posteriormente nós, ao sermos glorificados, a Bíblia diz que nós vamos andar e não vamos se cansar. Andarão e não fatigarão. Os anjos não se cansam. O cansaço é uma limitação dos seres terrenos por conta do mundo que vivemos. Eles não estão sentados ali, aqueles anjos, para restaurar suas energias. Haja vista que eles não perderam. O sentar-se ali é para o descansar em Deus, no sentido de não estar ansiosos, não ficar preocupados. E essa posição dos anjos sentados vem com o ecoar de Cristo: não temas, aquietai-vos e sabei que o Senhor, eu sou o seu Deus, o vosso Deus. E o local onde então os anjos estão ali, o seu lugar. As Escrituras aqui é detalhista nisso, o lugar dos anjos. Onde eles estavam ali, poderia ter descrito que eles simplesmente estavam ali no sepulcro, mas isso nos ensina que devemos ficar, devemos permanecer, devemos prevalecer ali. Somos instruídos para prevalecer em Cristo, no caminho. É no lugar exato onde Deus nos colocou. Nos assemelhamos a Cristo. Devemos seguir seus passos, andar por onde Ele andou. Não que devamos ir a Jerusalém, mas de forma espiritual ser um seguidor de Cristo, em consolar os que choram, visitar os encarcerados, libertar os cativos. Os anjos estão ali, no lugar de Jesus. Que possamos também permanecer no lugar de Cristo, assemelharmos a Ele, refletir a sua imagem e a sua semelhança. E para isso precisamos ficar nele, em Cristo, no caminho que Ele nos ensinou, no lugar onde Ele nos colocou, em sua presença. A igreja agora ela tem o Espírito Santo que nos foi dado, para que, como Cristo fazia, pregava o Evangelho com autoridade e poder, pudéssemos nós fazermos a mesma coisa, pregar o Evangelho com autoridade e poder. Afinal, o Espírito Santo foi nos dado. E esse é o lugar onde devemos estar, no lugar que Ele nos chamou.
Esse lugar é em Cristo, é nele. Porque se não estivermos nele, estaremos perdidos. Assim como fez Deus com Adão. Deus procurou Adão no lugar onde ele jamais teria que ter saído. Lá no Jardim do Éden. De forma que quando Deus não o vê, na verdade, no lugar onde ele deveria estar, o Senhor diz: Adão, onde estás? O lugar que Deus preparou para mim, para você, para nós, irmãos, é o lugar de adoração. É lá que Deus vai nos buscar. As Escrituras nos diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E isso não é o espaço físico, mas é o estado de espírito. Jesus, em uma certa feita, havia repreendido os discípulos em suas atitudes, orientando que eles deveriam agir agora de modo diferente. Isso porque agora eles pertencem à sua família, à família de Deus. Há em nós, irmãos, um novo espírito, uma nova criação. Portanto, devemos agir à altura. E isso revelará a minha e a sua identidade. Veja o que está escrito em Mateus 24:31. A identidade daqueles que serão reunidos no toque da trombeta. Mateus 24:31. Olha lá, diz assim: a grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus. Aí está a guarda celestial, como vigia, os anjos, a serviço de Deus, não a nosso serviço. Eles são ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Sim, de forma que, como diz naquele dia, no texto que acabamos aqui de ler, que no toque da trombeta os anjos reunirão os escolhidos, cabe a nós, irmãos, aqui um parênteses, para que possamos compreender as coisas de Deus. Os anjos estão em uma missão específica. Eles fazem o trabalho deles amando de Deus, a comando do Senhor. Cabe a nós fazermos nosso trabalho também, obedecendo às ordens de Deus, igualmente como toda criatura deve fazer. E para isso, nós devemos tomar muito cuidado e não fazer a confusão em tentar nos relacionar com os anjos. Os anjos, eles são anjos de Deus. Eles não são anjos dos homens. Eles são anjos de Deus. Eles não estão aqui ou não estão na presença de Deus para atenderem as minhas ordens, as suas ordens, ou os meus pedidos e os seus pedidos, de forma nenhuma. Eles estão para atenderem às ordens de Deus. Haja vista que a Bíblia nos orienta que devemos orar a Deus, somente a Ele e a nenhum outro. Fecha parênteses aqui, irmãos. Deus saberá mover céus e terra para a sua glória. É Ele, Deus, que está no comando do universo com todas as criaturas ao seu comando. Ele é o maestro. E a música tocará em virtude de sua regência e mais ninguém. Orar a anjos é ignorar o chefe, é tentar suborno, é menosprezar a autoridade de Deus, e isso nós não podemos fazer. Aqui no versículo 12, nesta ocasião, esses anjos estão guardando a sepultura. E em específico, o lugar onde o corpo de Cristo havia ocupado, de ponta a ponta, da cabeceira aos pés.
e ali se deixaram ver. Eles apareceram para Maria Madalena. Nós vemos ali que depois de eles terem afastado os guardas que os inimigos tinham colocado ali na entrada do túmulo, e isso representa a glória de Cristo sobre os poderes das trevas, ao derrotar esses inimigos, os anjos também afugentou-os dali. E percebemos que o túmulo não está com a guarda dos homens, os soldados. A posição desses dois anjos ali nos faz lembrar também dos querubins da Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor. Daqueles querubins que haviam sido postos um de frente para o outro com as suas asas estendidas. E eles, a Bíblia diz que eles, olhando para a tampa, de forma submissa e humilde, com reverência. E lá dentro estava da Arca da Aliança as tábuas da lei. Aqui vemos esses dois anjos como que diante do Verbo que se fez carne, para serem os primeiros mensageiros a anunciar que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo para todos sempre. Há uma outra figura também que vemos em Gênesis, e que na realidade aqui elas são opostas, daqueles querubins que Deus colocou na entrada do jardim do Éden, quando Deus baniu Adão e Eva por conta do pecado. Deus colocou uma espada flamejante que se movia em todas as direções para evitar o acesso à árvore da vida. O oposto aqui é nesse sentido, que agora esses anjos estão em uma missão inversa. Estão ali para garantir o nosso acesso a Cristo, a árvore da vida, Jesus, a vida, para que dele, de Cristo, tenhamos o Espírito Santo que nos foi dado, o Espírito que tem o seu fruto, o fruto do Espírito Santo, para que pudéssemos dele obter a vida eterna. Que maravilha, irmãos! Deus cuidando do seu povo. Então, finalizamos aqui no verso 13. O texto diz assim: os anjos perguntaram. Maria está olhando para o túmulo e ela vê os anjos lá. Um na cabeceira e outro aos pés do Senhor Jesus. Então os anjos perguntam, porque Maria está chorando. Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nós percebemos ali, irmãos, uma pergunta cheia de misericórdia. Mulher, por que choras? Esses anjos consoladores, ao ver a causa da tristeza de Maria Madalena, essa pergunta vem com uma orientação. Maria, assim como Deus fez a pergunta a Jonas, nós podemos aplicar aqui: é razoável sua ira contra esse povo, Jonas? E é nesse tom aqui que ouvimos esses anjos indagarem: mulher, por que você está chorando? É razoável mesmo o seu pranto, o seu choro, quando há inúmeros motivos para se alegrar? Muitos de nós sofremos, irmãos, desnecessariamente, quando na realidade deveríamos nos alegrar. Há muito mais motivos para nos alegrar do que motivos para nos entristecer. E eu faço essa pergunta para você, meu caro ouvinte. Meu amado irmão, minha amada irmã, por que você está chorando? Faça uma busca agora nos motivos pelo qual você tem chorado nesses últimos dias. Então faça essa pergunta para você mesmo: é razoável o meu pranto? Faça agora uma busca na fonte de suas tristezas. E faça como o salmista em suas indagações:
Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, que ainda o louvará. Não resista, meu amado, em fazer isso. Levante-se, porque estás abatido, ó mulher. Porque choras, ó homem. Porque tantas lágrimas que mais parecem rios em seu rosto, Igreja de Cristo. Amada Igreja do Senhor Jesus. Muitas correntes das nossas lágrimas, elas se secariam diante de uma pergunta como esta. Uma pergunta que não se cala. E ela ecoa através dos séculos. E ela vem desses mensageiros, das Escrituras Sagradas, do túmulo vazio de Cristo. E hoje novamente alcança o seu coração. Alcança o meu coração. Alcança os nossos corações. Qual é o motivo do seu pranto? Por que você está chorando? Lembre-se, Cristo ressuscitou. E é de lá, é do lugar de nosso maior temor, que vem essa pergunta, da sepultura. Nela se encontra junto também uma ordem: não temas. É esta a pergunta. Por que está chorando? A pergunta ela está cheia de indignação. E a resposta que vem intrínseca com esta ordem não temas, ela tem a base na vitória de Cristo sobre a morte. Veja, amados, eu não estou pedindo para que você ignore os seus problemas. Não. Isso não seria sadio de sua parte. Ignorar os seus problemas. Afinal, eles existem. Não que você deveria tentar esquecê-los. De repente, isso seria impossível. Eles estão em sua mente a todo momento. Mas eu posso dizer a você, com certeza, que você deve orar para as Escrituras. Olhar para esse verso 13 do capítulo 20 do Evangelho de São João. A perspectiva de Maria é real, não há dúvida. Ela quer o quê? Ela quer o corpo de Cristo. E ele não está lá. Isso é verdade. Ela pretende vê-lo, mas vê-lo morto. Ela quer o corpo. E ela não o encontra. E não sabe onde encontrá-lo. Onde ele está, ela diz assim: não sei onde o puseram. E ela não sabe mesmo. Agora, se o seu erro se dá porque você está com as lentes humanas, abandone-as. O erro daquela mulher se dá porque ela está com as lentes humanas. Apesar de ser real a ausência do corpo de Cristo, a sua conclusão é equivocada. E aqui eu aplico isso a você também, ouvinte. Que apesar de ser real o que está acontecendo com você, com os seus problemas, seu erro se dá porque você está com as lentes humanas. Substitua os seus óculos pelos óculos de Deus, pela visão de Deus, pela lente de Deus. Veja com os olhos de Deus e não com os seus olhos. Na conclusão dela, nós percebemos onde está a fonte de sua tristeza. No seu coração. E não na realidade dos fatos. Porque ninguém levou embora o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele saiu dali. Deus o ressuscitou. Ela procura o corpo de Cristo para quê? Para embalsamá-lo. A ausência do corpo de Cristo ali se dá porque o túmulo é lugar de mortos. E Cristo não está morto. Seu corpo agora vive. Não se embalsama um corpo vivo. E Maria sabe disso, não há dúvidas. Ela só não sabe que Cristo ressuscitou. Por isso a sua busca é para algo equívoco. Que sua tristeza é desnecessária.
Ela procura algo provisório, porque ela teria o corpo de Cristo até que venha decompor-se temporariamente. Ninguém guarda um morto, porque mais cedo ou mais tarde ele vai se decompor. E aí não o terá mais. Se Maria tivesse a procura simplesmente do corpo de Cristo, com o tempo, a terra teria comido aquele corpo por completo. E tudo isso seria apenas um alívio paliativo, um alívio provisório. Mas cedo ou mais tarde ela não o teria mais. Deus tem reservado algo muito melhor para aquela mulher. Ele reservou isso. E não o que ela procurava ali, um corpo para embalsamá-lo. Não era isso que Deus tinha preparado para ela. Ele mesmo, com o seu corpo, se apresentaria a ela, mas vivo. Ele o terá, ela o terá para sempre a Jesus Cristo. Porque agora o corpo de Cristo ressurreto se manterá por toda a eternidade. Será que agora eu e você, amados, nós podemos entender a pergunta daqueles anjos? Quando ela diz, mulher, por que você está chorando? Algo melhor tinha acontecido. Porque ela frustrou-se em sua busca. Ela buscou um corpo. Por isso eu volto a dizer, eu não quero que você ignore seus problemas, mas foque sua vida em algo melhor que está acontecendo com a sua vida. E eu repito isso em outras palavras, algo extraordinário Deus tem feito em sua vida. Disso você precisa saber. Ou talvez é preciso que você se lembre disso. Não se preocupe com o processo da obra de Deus em sua vida. Se acontece, ou se está acontecendo, seu alvo é Cristo, a fonte de toda a alegria. Olhe para a cruz de Cristo. Nela há uma mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que devemos anunciar até que Cristo venha. Jesus morreu. Jesus morreu. Apesar dele ter ressuscitado, precisamos lembrar que ele morreu. E isso é um fato. E nisso se cumpre a justiça de Deus. Não podemos ignorar a morte de Cristo. É nele que a sentença que estava sobre nós foi imposta. É na morte de Cristo que nosso destino mudou. Deus nos elegeu em Cristo. E não sem Ele, mas através dele. E não foi por você, foi por Ele mesmo. Descanse nisso. Você não merece, mas Cristo mereceu, porque Ele é perfeito. E você não é perfeito, porque Ele nunca pecou. E você pecou, você peca. A obra de Cristo foi aceita por Deus. Fomos salvos pelas obras do Senhor Jesus Cristo. Deus aceitou a vida de seu Filho como pagamento de nossas ofensas. Por isso, se Deus nos justificou, quem nos condenará? Romanos 8,34 diz assim, pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Que sejamos irmãos solidários uns com os outros, como fez aqueles mensageiros, que possamos anunciar o verdadeiro evangelho e ele se incumbirá em enxugar nossas lágrimas. O evangelho, a palavra de Deus, são boas novas de grande alegria. Interesse nisso, aproveite a oportunidade do pranto do seu irmão e mostre-lhe as Escrituras, que a fonte de suas lágrimas e a conclusão de sua mente, de repente pode ser a dedução
de fatos que nunca aconteceram, ou o temor de algo que nunca vai acontecer. É o motivo do porquê muitos sofrem por antecipação, e isso poderá levá-lo à ansiedade e à depressão. Pregue o Evangelho de Cristo para que as lágrimas de seu irmão sejam enxugadas com a verdade. Falta-nos fé, irmãos, porque muitas vezes não ouvimos o Evangelho. Falta-nos fé porque somos surdos ao que se prega. Falta-nos fé porque procuramos algo diferente na religião. Procuramos algo para nós, ao invés de procurarmos algo para Deus. Falta-nos fé porque procuramos sucesso nessa vida segundo nossa perspectiva. Somos egocêntricos, estamos centrados em nós mesmos, procuramos nossos próprios interesses. E nos falta fé porque deduzimos que Deus está morto porque Cristo morreu. É isso mesmo. Talvez você diga, não, eu sei que Cristo vive. Mas você age como se ele não estivesse vivo, assim como foi com Maria. O próprio Deus encarnado havia pregado inúmeras vezes, provado a Maria seu poder sobre a morte. Ela havia visto Lázaro ser ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo. Ela cria em Cristo, era uma crente em Jesus, andou com ele, mas aqui ela age como se ele estivesse morto. Deus não está morto porque Cristo morreu. A resposta certa, ela deve enxugar suas lágrimas. Deus está vivo apesar de Cristo ter morrido. E talvez essa não seja a primeira vez que você ouve uma palavra de ânimo. Esta é uma palavra de ânimo. O motivo é que você não abre mão de suas deduções. E enquanto você não abandonar essa fonte de lágrima, a fonte de lágrimas proveniente de suas conclusões, sua tristeza será como um rio em seu rosto, até que você se arrependa e entenda que o reino de Deus está entre nós. De repente, ao ouvir essa palavra, você diz assim, eu sei quem deveria ouvir isso, e eu também sei, eu e você. De repente você pode dizer, eu queria tanto que fulano de tal ouvisse isso. Esse fulano de tal está ouvindo, esse fulano de tal somos nós. É eu e você. O outro é eu, o outro é você. Maria, veja que só nesse capítulo 20, ela já demonstrou sua fraqueza de fé, porque ela já havia dito isso no verso 2 também, não sei onde o puseram. Se ela tivesse uma fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, ela teria removido essa montanha de diante dela. Você, meu amigo, meu irmão, que se queixa diante de nuvens escuras, de trevas que te perturbam aí por muito tempo. Há tanto tempo você está na igreja. Você que precisa de tantos métodos, que procura na religião um alívio, pare com isso, meu amigo. E olhe para Cristo. Ele lhe dará fé para que você viva a verdadeira religião. E não essa que você inventou. Tendo dito isto, amados, uma coisa não podemos ignorar, que apesar de existir aqueles que têm um afeto verdadeiro por Cristo, não pode evitar grandes aflições desse mundo. Isso é verdade. Muitas vezes as aflições elas vêm e nós não podemos evitar isso. Porém, foque no amor de Deus para com a sua vida. Deus te ama. Ele enviou o seu Filho. Apesar de seus sofrimentos, por conta de suas escolhas,
Apesar de seus sofrimentos, que muitas vezes ela acontece por conta da soberania de Deus em fazer você trilhar por esses caminhos. Apesar de tudo isso, Ele tem propósito para isso. E Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. De coisas piores Ele nos livrou e tem nos livrado e nos livrará, tanto nesse mundo como também na eternidade. O importante aqui, ao olhar para esta palavra, é que Maria estava lá. Que você também não desanime, que você também persevere, que você também permaneça lá na presença de Deus. Mesmo que você tenha as suas conclusões equivocadas, que a Igreja de Jesus Cristo seja para você como esses anjos que não se cansam em dizer: seria mesmo razoável esse seu choro, esse seu pranto? Deus está falando com você. Você não perdeu a Cristo. Ele não se foi. Ele não te abandonou. Você não terá prejuízos por isso. Ele está cuidando de você, mesmo em meio a sofrimentos e em meio a tribulações. A intenção de Cristo em aliviar você somente na hora certa é porque Ele te ama e você precisa conhecê-lo melhor para que um dia, então, você possa dizer, como disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. E você poderá vê-lo um dia. Maria o viu. Mas isso é matéria para a próxima mensagem. Leia a Bíblia. Amém? Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Amém.